Em avaliação de pescoço e coluna, eu poderia passar horas e horas e horas tentando falar tudo que existe de avaliação de pescoço e coluna e eu não chegaria nem a 10% do que é capaz de ser avaliado aqui. As pessoas fazem residência em neurologia, em neurocirurgia, para saber tudo que existe no pescoço, na coluna, na cabeça, para conseguirem dar conta de um percentual significativo desse assunto. Mas para essa aula eu filtrei as informações e trouxe para você as duas principais coisas que a gente precisa saber avaliar aqui no pescoço e na coluna. E para a gente conseguir acompanhar essa aula, eu quero que você imagine o seguinte. A gente tem na nossa coluna dorsal um emaranhado de cabos. Um emaranhado de cabos que são os nossos nervos que passam aqui por nossa coluna dorsal. E esses cabos são acoplados a um disjuntor, a um fusível, a um central de cabos, que é responsável por mandar as informações para esse cabo. Então, se eu estou falando da avaliação dessa estrutura, o principal problema que eu posso achar ou está aqui, ou está no cabeamento, ou está na central, que manda as informações que geram dor, ou está no emaranhado de cabos. Concorda comigo? Então, nessa aula, as duas principais coisas que a gente vai falar é sobre meningite, aqui em cima, ou sobre o estiramento das raízes nervosas, por onde os fios estão passando, eles estão mais tensionados. A gente está tendo um estiramento das raízes nervosas. Então, vamos começar falando da meningite. A meningite, que é uma inflamação das meninges. Essa inflamação das meninges, ela pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser o que for. Mas uma coisa que você precisa saber da meningite, de cara, assim, não quiser aprender nada de meningite, saiba apenas isso, que ela é uma doença que, assim como a Covid, é transmitida por aerosol. Se ela é transmitida por aerosol, significa que você tem que usar máscaras PFF2 para lidar com ela. Se você não quiser pegar meningite, saiba pelo menos isso. E aí o que é legal também da meningite é que ela pode ser evitada com a vacina. Já existe a vacina meningocócica, que protege de vários tipos da meningite. E aí é um ponto que tem feito diminuir o aparecimento dessa doença entre crianças. Mas ainda existe, cada vez menos, mas ainda existe. E por isso eu quero lhe ensinar a reconhecer os sinais de irritação meníngea. Sinais de que a meninge está ficando inflamada. E a gente precisa saber avaliar porque o paciente se queixa de incômodos na cabeça, na coluna, no pescoço, por causa das irritações meníngeas. E como isso acontece geralmente na criança, essa criança apresenta sintomas infecciosos que geralmente ela não verbaliza, que ela não fala para a gente exatamente, claramente o que é que ela está sentindo. Então, o que seriam esses sintomas infecciosos, principalmente na criança? É um cansaço, é uma criança que brincava muito e não está mais brincando. É uma falta de apetite, não está comendo bem, está rejeitando a comida, não está querendo o leite que ele toma todo dia. É uma febre que a mãe sentiu o corpo mais quentinho, a criança mais molinha. Uma dor de cabeça forte, porque aí ele já chegou na fase de falar que está sentindo dor de cabeça. E às vezes, num caso mais grave, esse paciente está em confusão mental, ele está tendo um comportamento completamente inesperado, porque ele está tendo uma irritação lá na meninge, uma inflamação que é a nível cerebral, que a nível das meninges gera uma desordem de descargas elétricas, e essa desordem de descargas elétricas seria uma confusão mental. E esse paciente ele vai ter o que a gente chama de rigidez da nuca. É por isso que essa aula está acontecendo dentro de avaliação de pescoço e coluna. Você mexe a nuca desse paciente e percebe que ele tem dificuldade de dobrar ou esticar o pescoço, porque esta região está com inflamação, infecção. E aí eu quero que vocês aprendam o sinal de Brudzinski. O sinal de Brudzinski é esse aqui que está desenhado aqui embaixo. Você vai deitar a criança, o adulto, seja quem for, pegar o pescoço e fazer uma flexão brusca do pescoço. Flexão brusca da coluna cervical. Eu não estou dizendo para você tentar arrancar a cabeça dessa criança. Não é isso. É uma flexão brusca. Isso aqui, esse movimento. Você não vai arrancar fora, porque isso vai gerar dor. Está doendo, está inflamado, está irritado. E aí o que essa criança vai fazer é uma flexão involuntária dos membros inferiores. Uma flexão involuntária dos membros inferiores. E
sem perceber, ela vai levantar o ombro acompanhando o movimento. Ela não vai só dobrar o pescoço. Ela vai acompanhar com o ombro para tentar diminuir essa dor. Uma dica que eu dou, se você ficar em dúvida, o que eu acho muito difícil você ficar depois de um teste tão específico como esse, essas crianças têm a grande tendência de apresentar o vômito em jato. E aí lá em Sinais e Sintomas, na aula de Sinais e Sintomas, tem uma aula falando de vômito. O vômito em jato é aquele vômito que a pessoa não percebe, não avisa que vai vomitar. O centro de regulação da central do vômito não avisa para o nosso corpo que a gente deveria estar enjoado e ele simplesmente vomita. A irritação meníngea leva ao padrão de vômito em jato, um vômito que você não sabia que esperar. Nunca erre isso. Vômito em jato não é um vômito que vai muito longe, não é aquele vômito muito volumoso, não é isso que quer dizer. Vômito em jato é o vômito que não se sabe, que não se percebe que é vomitar. Então, se a gente falou de meningite, vamos falar agora de estiramento das raízes nervosas. E o que é que seria o estiramento das raízes nervosas? Provavelmente você já sentiu ou conhece alguém que sentiu uma dor na coluna. Uma dor na coluna, às vezes ali na região lombar, por exemplo. E aí você pode ser que venha examinar esse paciente e perceba que essa dor nem é óssea, nem é muscular, nem é urinária. Não é o osso que está batendo no outro, você fez o raio-x, não tem nada. Não é muscular, não teve associação com pegar-peso. Um analgésico ou um relaxante muscular não resolve. O relaxante muscular não faz passar. E nem a urinária, você fez ultrassom, não tem pedra no canal urinário, não tem absolutamente nada que explique aquela dor. Significa que aquela lombalgia que a pessoa está sentindo é de causa neurológica. E aí, como é que se apresenta essa lombalgia de causa neurológica? A lombalgia causada por um estiramento das raízes nervosas. Ela é uma dor que irradia para a parte posterior da coxa, que você tem uma sensação de parestesia, de dormência, e pode até estar relacionada com um déficit de esfíncter. Você pode até perder o controle do esfíncter de tão forte que foi essa dor. Você pode perder também a força do membro, você pode diminuir a sensibilidade desse membro. Você já ouviu alguma vez falar em compressão do nervo ciático? Uma compressão já é um estiramento do nervo ciático. Essa é uma dor que você pode parar de ter força na perna, você pode ter a diminuição da sensibilidade da perna e uma sensação de parestesia, de formigamento, que pode até limitar o seu movimento. Porque sempre que você tenta esticar aquela raiz nervosa que está pinçada, que está prensada, dói ainda mais, porque estira ainda mais. Então vamos conhecer os testes relacionados a esse estiramento. O primeiro deles é esse de cima, é o teste de Kernig. O teste de Kernig. Esse nome difícil de ser falado. Você vai ter um paciente com a perna esticada, você começa pela que não dói, ou a que dói menos, e você vai esticar a perna dele, fazer o estiramento completo. Empurra o joelho para lá e puxa a perna para cá, tentando deixar ela o mais esticada possível, deixando a raiz nervosa o mais estirada possível. Então, nada de uma raiz nervosa contraída. É uma raiz nervosa, precisa estar o mais esticada possível. Você começa com a mais leve e depois vai para a mais pesada. Quer sensibilizar o teste? Quer deixar o teste mais sensível? Dobre esse pé para cima. Se você concorda comigo que se dobrar esse pé para cima, eu vou puxar ainda mais essa raiz nervosa. Então você vai sensibilizar ainda mais o teste. Quando é que é positivo? É positivo se o paciente tiver muita dor ao fazer isso e não deixar realizar esse teste. Muita dor. E isso significa teste de Kernig positivo. Por sua vez, o teste de Lassègue, o teste das pontas de Lassègue, o teste das pontas, teste de Lassègue, manobra de Lassègue, os vários nomes que existem, é da seguinte forma. Você vai simplesmente pedir para o paciente levantar as duas pernas juntas. Ele estava aqui com as pernas e ele levanta as pernas juntas. Se quando ele levanta essas pernas, ele sente dor, a gente diz que o teste de Lassègue é positivo. Para sensibilizar esse teste, eu posso fazer a mesma coisa. Empurrar esse pé para cá, para dentro, porque vai fazer ainda mais esse estiramento das raízes nervosas, gerando mais dor, o que vai fazer com que um paciente que você ficou em dúvida, ele sinta muita dor a partir de agora.
E aí a gente conseguiu ver quais são os principais sinais que podem estar incomodando um paciente. 80% dos casos vão estar aqui, ou é uma meningite que você precisa saber avaliar, ou é um estiramento de raiz nervosa. E é por isso que o nosso backup resume exatamente o que foi visto nessa aula. Sinais de irritação meníngea, a rigidez da nuca, o teste de Brudzinski, que é aquela flexão involuntária, você fazer a elevação do pescoço. E lembrar que meningite a gente tem associação de vômito em jato, certo? Já os sinais de estiramento da raiz nervosa, aprendeu os dois testes, o teste de Kering e o teste de Lassègue. E não esqueça, por favor, em hipótese alguma, que os sinais de estiramento de raiz nervosa está muito relacionado à sensação de parestesia, formigamento, adormecimento. É uma dor que, quando mais evoluída um pouquinho, ela caminha para a perna do seu paciente. Não esqueça isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e a gente se vê já na próxima aula.